Amor. Amor e amor. A história mais maravilhosa é a história do amor de Cristo morrendo em nosso lugar. Pergunta: se de fato isto é verdade, se de fato Cristo já morreu por nós em nosso lugar, eu te pergunto, por que então a morte ainda é uma realidade para nós? Por que nós tememos a morte se de fato Cristo já morreu por nós? Não faz o menor sentido. Se de fato as pessoas serão enterradas lá no cemitério, isso significa que a morte ainda é uma realidade. Neste caso, repito mais uma vez, não faz o menor sentido afirmar que Cristo já morreu por nós, pois do contrário, a morte já não existiria. Aí você vai afirmar, mas Darley, então como que fica esta situação? Resposta simples, meu amigo. Cristo, de fato, morre em nosso lugar somente com o retorno de Cristo. Por isso a igreja está aguardando o retorno de Cristo, pois com o retorno de Cristo ocorre o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando isto ocorre, ocorre a verdadeira conversão. Conversão nada tem a ver com batismo. A verdadeira conversão ocorre quando Cristo desce dos céus e assume o nosso lugar, para que assim nós possamos assumir o lugar de Cristo na eternidade. Você não compreendeu? Veja bem. Na conversão, Cristo assume este corpo. Para que nós possamos assumir o corpo espiritual na eternidade, precisa acontecer a conversão. Por isso que a igreja só é arrebatada quando Cristo vem a este mundo. Pois quando Cristo vem a este mundo, ocorre uma troca. Cristo assume o seu corpo de humilhação, o seu corpo de pecado, para morrer em seu lugar. Pois quando Cristo ele retorna, automaticamente o ser humano é arrebatado aos céus, porém Cristo fica aqui na terra, para morrer em seu lugar. Você não compreendeu? Veja por você mesmo. O que consta no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, disse Paulo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se inclui exatamente nesta passagem. Disse ele, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para todo o sempre com o Senhor. Uma vez que o ser humano é arrebatado aos céus, ele permanece na eternidade para todo o sempre. E isto ocorre somente com a volta de Cristo, com o retorno de Cristo. Os seres humanos são arrebatados aos céus. Agora veja, que curioso e que interessante, no livro de Efésios capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, e Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Isto ocorreu no ano 60. No ano 60, o apóstolo Paulo foi arrebatado aos céus, pois ele teve um encontro com o retorno de Cristo nos ares. Por isso, Paulo já estava assentado nas regiões celestiais. E de lá ele nunca mais saiu. Mas veja que interessante, Paulo foi decapitado somente no ano 67. Se Paulo já estava nos céus, quem é que estava aqui na terra? Vamos ver? Livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que está vivo através de mim. Quando Paulo foi arrebatado aos céus, Cristo assumiu o corpo de Paulo. Já não era mais Paulo que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. Conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Automaticamente, quando ocorre o retorno de Cristo, quando o ser humano recebe o Espírito de Cristo que vem do alto, automaticamente este corpo passa a pertencer a Cristo. Pois, quando isto ocorre, automaticamente você é arrebatado aos céus. E quem fica neste mundo é exatamente Cristo para morrer em seu lugar. Não foi o apóstolo Paulo que foi decapitado no ano 67, muito pelo contrário. Foi Cristo que morreu no lugar de Paulo, pois Paulo já estava assentado nos céus exatamente no ano 60.
Quem ficou no lugar de Paulo para morrer foi Cristo. Esta é a história de amor. O retorno de Cristo ocorre de forma individual, quando o ser humano recebe o Espírito de Cristo que vem do alto. Ocorre exatamente uma transformação, ocorre a conversão. O ser humano se converte em Cristo e Cristo se converte em um ser humano. Nisso podemos entender porque nós nos tornamos filhos de Deus, ao passo que Cristo se torna o Filho do homem. Por isso diz Cristo, eu sou o Filho do homem. Pois quando Cristo está aqui na terra, ele assume a nossa natureza humana. Esta é a conversão. Cristo se torna um pecador para nós se tornarmos divinos. Não há como a pessoa ser arrebatada aos céus sem o retorno de Cristo. Não há como você passar da vida para a morte sem o retorno de Cristo. Não há como Cristo morrer em seu lugar sem que ele assuma o seu corpo, meu amigo. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Isso só ocorre quando você recebe o Espírito Santo. A partir de então, o Espírito Santo passa a tomar o absoluto controle do seu corpo, pois a partir de então você já não estará mais aqui na terra. Pois com o retorno de Cristo, a igreja é arrebatada. Paulo foi arrebatado naquela ocasião. O arrebatamento é secreto, ocorre de forma individual, pois você precisa receber o Espírito de Cristo para ocorrer a conversão. Talvez você não tenha compreendido. Na conversão, na verdadeira conversão, Cristo se torna humano para você se tornar divino. Cristo vem a este mundo para assumir o seu lugar, para morrer em seu lugar. Cristo, ele toma exatamente as suas enfermidades, os seus pecados ele leva, quando ocorre a conversão. Esta é a história de amor mais maravilhosa do mundo, porém muito triste. Pois para você poder alcançar a salvação, Cristo precisa morrer em seu lugar. É a história, para mim, mais triste. Para mim poder alcançar a salvação, Cristo precisa morrer. É Ele que vai sofrer através do seu corpo na hora da morte. Pois só há uma maneira de Cristo cumprir as Escrituras, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você ter a vida eterna, Deus entregou o seu Filho para morrer em seu lugar. Pois a partir do momento que você é arrebatado aos céus, Cristo assume o seu corpo para morrer em seu lugar, meu amigo. Você não compreendeu exatamente esta passagem? Então veja por você mesmo o que consta no livro de Isaías, no capítulo 53 e no versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso já havia ocorrido na geração dos profetas, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, o Espírito de Cristo que estava neles. Quando os profetas receberam o Espírito de Cristo, já não era mais eles que estavam vivos, mas sim o próprio Deus, através deles. Por isso, diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Os profetas estavam falando de si mesmos, embora esta passagem também é uma profecia atemporal, pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Verdadeiramente, este corpo irá pertencer a Cristo somente na hora do arrebatamento. Pois quando Cristo ele desce dos céus, ele passa a assumir o seu corpo de humilhação, para que assim você possa entrar na eternidade, assumindo o corpo de glória de Cristo. Cristo assume o seu corpo de pecado, o seu corpo da morte, para que você possa ter vida em si mesmo na eternidade. Por isso, que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito que o Verbo se fez carne. Quando? Quando o Verbo encarna no homem, quando o Espírito desce no homem, quando o homem recebe o Espírito de Deus, ocorre a conversão. Deus passa a assumir o corpo no lugar do homem. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, está escrito: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Veja bem, não faria o menor sentido, repito mais uma vez, se de fato Cristo tivesse já morrido em seu lugar, então a morte já não existiria. Mas veja bem, o seu corpo há de morrer e você há de morrer junto com o seu corpo. A menos que Cristo morra em seu lugar, assumindo a sua natureza humana. Cristo precisa assumir o absoluto controle do seu corpo
para que você possa passar pela vida eterna. Cristo precisa morrer em seu lugar. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Veja bem, para você adquirir a vida eterna, para você não experimentar a morte, Cristo precisa morrer em seu lugar. E isto ainda precisa ocorrer. Conforme consta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto quem falou foi Paulo. É Paulo que está relatando que Cristo havia morrido por ele, pois isso de fato se tornou uma realidade. Quando o apóstolo Paulo viu Cristo vindo do alto sobre ele, neste momento ocorreu a conversão de Paulo. E disse Paulo, já não sou mais eu que estou vivo, mas agora é Cristo que está vivo através do meu corpo, pois eu já fui arrebatado aos céus. Houve uma troca. Sim, Cristo trocou de lugar comigo para morrer em meu lugar. Esta é a história de amor, não contada pela igreja, meu amigo. Você ainda não ficou convencido? Veja. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre o profeta Isaías. Isso significa que não era Isaías que estava vivo mais através do corpo, mas sim o próprio Deus que havia assumido o absoluto controle do corpo do profeta. Conforme consta no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor falou por mim, disse o profeta Samuel, que o Espírito de Deus falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. De que forma? Quando Cristo, que é o Espírito de Deus, assumiu o absoluto controle do corpo do profeta. Prova disto, que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, ocorreu também com Jesus. Disse Jesus, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Lá no batismo, quando o homem Jesus saiu das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então o homem Jesus aqui da terra ouviu uma voz dizendo, este é o meu filho amado. O filho amado é aquele que estava descendo dos céus. O filho amado se trata do Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Quando o homem Jesus recebeu o Espírito de Deus, ocorreu o arrebatamento de Jesus. Pois não foi Jesus que morreu lá na cruz, mas sim o próprio Deus, no lugar de Jesus. Pois o próprio Jesus afirmou, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Isto é uma metáfora, não era mais Jesus que estava falando, mas sim o próprio Deus através dele. Por isso, que no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, está escrito, então, Samuel ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não era mais Davi que estava vivo, mas sim o Espírito de Deus que havia se apoderado da pessoa de Davi. Por isso que o corpo pertence ao Senhor a partir do momento que o homem recebe o Espírito de Deus. Por isso está escrito que este é o templo de Deus, este é o corpo de Deus, este é o corpo de Cristo. Isto ocorre quando o Espírito de Cristo desperta no homem. Então já não é mais o homem que está vivo, mas sim Cristo que assumiu o lugar do homem, para que desta forma o homem pudesse ser arrebatado aos céus. Mais uma vez repito, o verdadeiro arrebatamento ocorre na volta de Cristo, no retorno de Cristo. Quando Cristo ele vem do alto sobre o homem, automaticamente o homem é arrebatado aos céus. Pois neste momento ocorre a conversão. Cristo assume o lugar do homem, para que o homem possa assumir o seu lugar na eternidade. Por isto, que no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, está escrito, mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Todos aqueles que creem recebem o Espírito de Cristo. Este Espírito de Cristo é o retorno de Cristo à terra. Pois, primeiramente, Cristo se fez carne. Porém, enquanto o homem não desperta desta realidade, ele continua sendo um ser humano, porque a mentalidade da carne é a própria morte. Mas quando ocorre o despertar da consciência espiritual de Cristo, que é a vida, então verdadeiramente ocorre a conversão. Quando isto ocorre, automaticamente o homem é arrebatado aos céus. Por isso a igreja está tanto aguardando o retorno de Cristo, pois no retorno de Cristo ocorre o arrebatamento da igreja. Só existe salvação com o arrebatamento do ser humano aqui da terra.
e isto ocorre unicamente na conversão. Poucos sabem eles que isso tem ocorrido desde o princípio da fundação do mundo, desde Enoque. Enoque já foi arrebatado aos céus. Ele não viu a morte. Nenhum dos profetas viram a morte. Conforme disse Cristo, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Nenhum deles morreu, pois quem morreu foi Cristo em seu lugar, quando houve a conversão. Por isso que no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, está escrito: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque não serão vocês que estarão falando, mas sim o Espírito Santo através de vós. O Espírito Santo estará falando através de você, porque o seu corpo pertencerá a Cristo. Pois, quando ocorre o retorno de Cristo, quando você recebe o Espírito de Cristo, automaticamente você é arrebatado aos céus. Quando Paulo viu Cristo descendo do alto, ele teve um encontro com o Senhor nos ares. Automaticamente, Paulo se viu assentado junto com Deus nas regiões celestiais. Embora, humanamente falando, o corpo de Paulo estava muito bem vivo ainda aqui na terra, pois Paulo foi sido decapitado somente 7 anos após o arrebatamento. E quem é que ficou vivo no lugar de Paulo foi Cristo. Por isso disse Paulo, repito mais uma vez, já não sou mais eu quem estou vivo. Quem ficou vivo lá no meu lugar na terra foi Cristo, pois Cristo é quem morreu em meu lugar, pois é o Filho de Deus que morre em nosso lugar, quando acontece o arrebatamento. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, está escrito: ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. O Espírito que você há de receber é o Espírito de Cristo. Este Espírito de Cristo vindo do alto sobre você é o retorno de Cristo. Este retorno de Cristo representa o arrebatamento da igreja. Você é arrebatado aos céus quando ocorre a conversão. Cristo assume o seu lugar aqui na terra, para que você, desta forma, não passe pela morte. Não há outra maneira de Cristo morrer em seu lugar sem ele assumir o seu corpo de humilhação, o seu corpo de pecado. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, está escrito: e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Muito se vê falar a respeito dos dons do Espírito. Mas veja bem, quando você recebe o Espírito Santo, os dons não são mais seus, pois eles nunca o foram de fato. Pois os dons só são concedidos, entre aspas, aos seres humanos, quando estes recebem o Espírito Santo, pois os dons pertencem ao Espírito Santo. Se você já recebeu o Espírito Santo, já não é mais você que está vivo, mas sim o próprio Cristo em seu lugar. Então podemos entender porque está escrito: e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo através de todos. Pois, quando o ser humano recebe o Espírito de Deus, é Deus que passa a realizar a sua obra através do homem. O homem passa a ser apenas um instrumento na mão de Deus, ou seja, o corpo humano passa apenas a ser um instrumento na mão de Deus, para que Deus possa, assim, realizar a sua obra através deste corpo neste lugar. Não há como você ascender aos céus sem Cristo poder assumir o seu lugar aqui na terra. Uma vida pela outra, meu amigo. Há um preço a ser pago pelo seu pecado. Há um preço, sim, para você alcançar a salvação. E o preço é exatamente Cristo morrendo em seu lugar. O maior de todos os amores é o amor de Deus pelos seres humanos, pois ele morre em lugar do homem. Não existe amor maior do que estes. Um Deus perfeito morrendo por um ser imperfeito. Deus trocando de lugar com o homem. Para que o homem possa se tornar filho verdadeiramente, Cristo precisa morrer em seu lugar. Para que você possa se tornar um com Deus na eternidade, Cristo precisa se tornar um com os homens aqui na terra.